Bom dia. Oh, que alegria estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Essa casa é a casa de vocês. É uma alegria imensa estar aqui em cima, né, em comunhão, como igreja, entre amigos, né, que essa é uma essência da nossa casa. E vamos lá. Glória a Deus ver essa igreja cheia, mais uma vez, como o Glauber falou, né, o nosso pastor, ele estava numa missão fora, deve estar chegando aí, provavelmente até o final do culto ele chega e não vai deixar de estar presente nesse momento, porque ele é curioso, né, vocês sabem, vocês conhecem ele, mas amém, por tudo isso. Todos bem? Todo mundo bem? Oh, que de manhã não é fácil, né, hoje já recebo o segundo dia, né, uma igreja que é acostumada há anos e anos a ser praticamente noturna. Tem uns aí que ainda estão meio que bocejando, meio com aquela sonolência, mas vamos lá. Bom, hoje a missão de estar aqui em cima é minha, né, e eu espero de todo o meu coração, junto com vocês, chegar ao objetivo dessa manhã, que é transmitir e receber aquilo que Deus tem, não só para a minha vida, mas para a vida de vocês também, amém? E por que eu digo isso? Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha sabedoria, com o meu conhecimento, tem tudo a ver com Ele, porque tudo é para Ele e por meio dEle, amém ou não? Glória a Deus. Vamos dar um amém mais forte aí, amém? É, isso aí, vamos lá, não pense que está sendo fácil estar aqui em cima, cara, não está sendo fácil, né? Hoje não tem nem um fundinho, não tem nem, né, um climinha, estamos no seco, mas é isso aí, cara, missão dada é missão cumprida, é que nem no quartel, né, e outra coisa, tá, por mais que algumas pessoas já me conheçam, né, alguma palestra aqui, ali, não tem nada a ver com isso, tá aqui em cima é totalmente diferente, né, o temor ele é muito maior, então se eu der algumas gaguejadas aqui, vocês não vale rir, Pepeto, não vale figurinha, tá beleza? É isso aí. Enquanto a gente vai descontraindo para tirar o nervosismo, né, André? Não, nem estou nervoso nada, mentira. Não, estou nervoso sim. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Hoje o Senhor, há um tempo atrás, Ele tocou no meu coração e hoje Ele deu essa oportunidade, não só para mim, mas para a igreja também, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre relacionamento, tá? Desses últimos tempos para cá, e principalmente depois dessa transição que a gente viveu como igreja, nós temos escutado bastante sobre relacionamento. A Bíblia em si fala em todo o tempo sobre relacionamento, e eu quero trazer um pouquinho mais sobre o que Deus ministrou no meu coração para as nossas vidas nessa manhã, beleza? Recebemos uma palavra na última visita, na visita que teve o pastor Eric aqui, sobre relacionamentos de aliança. Passamos a ser uma igreja onde a essência dela é uma igreja de relacionamento, uma igreja de amigos, e, né, quando Deus tocou no meu coração referente a essa palavra, eu disse assim: Senhor, o que tu quer para a tua igreja? O que tu quer falar conosco através dessa palavra de relacionamento? E é sobre isso que a gente vai discorrer nessa manhã, e o título que Deus me deu é um relacionamento puro e simples. Quando Deus tocou no meu coração referente a esse título, ele está muito relacionado a um título de um livro que inclusive eu ganhei dos nossos pastores, que chama-se Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E na hora eu já peguei meu bloco de anotação, já anotei o título. Bom, Senhor, se é isso que tu quer, já tá aqui, já anotei. E aí foi passando o tempo e assistindo a série do The Chosen, acredito que todos vocês conhecem. Eu não me lembro qual foi o capítulo certo, mas vendo como Jesus se relacionava naquela época, seja ele no âmbito dos apóstolos, dos discípulos, né? Seja no âmbito das pessoas comuns, da multidão, aquilo veio e selou no meu coração. Eu disse: cara, é isso. Para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, Ele não precisa de barreira, Ele não precisa de ritual, Ele não precisa de nada. Para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, Ele precisa ser puro e simples, amém? Antes de começar, eu queria te perguntar uma coisa:
Quando tu vai à casa de alguém, ou quando tu visita alguém, tu tem um objetivo, certo ou não? Tem alguém aí, não? Vinícius? Tá aí? Tá aí? Beleza. Então quando a gente visita alguém ou vai à casa de alguém, a gente tem um objetivo, certo? Beleza. Creio eu que quando a gente visita alguém ou vai na casa de alguém, a gente tem como objetivo básico nos relacionarmos com alguém daquela casa, ou até mesmo com o dono daquela casa. Amém? Então deixa eu te dizer uma verdade sobre essa manhã aqui. A gente sabe que na Bíblia nada é por acaso. Então se hoje tu está aqui e tu saiu cedo da tua casa para visitar essa casa que nós chamamos de igreja, eu preciso te dizer uma coisa: o dono dela está aqui, e ele quer se relacionar comigo e contigo nessa manhã. Amém ou não? Glória a Deus. Então eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer agora, André. Olha para o irmão do lado aí. Olha para o irmão do lado. Diz para o irmão: que bom que tu está aqui. O dono da casa, o dono da casa estava te esperando. O dono da casa, ele quer se relacionar com você. Amém? Oh, se for para Deus, pode fazer mais forte. Nos últimos tempos, Deus tem colocado algumas coisas no meu coração que me fizeram parar para refletir sobre os últimos tempos que nós estamos vivendo como população em geral, como pessoas, como igreja, enfim. E uma delas veio se tornar essa mensagem, como eu já falei. Nós vivemos hoje em um tempo para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis com pessoas de maneira geral, se tornou, por incrível que pareça, uma das coisas mais complicadas do mundo. Tanto é que nos últimos tempos nós vivemos essa complexibilidade de nos relacionarmos entre pessoas, que existe até curso na internet para nos ensinar a fazer o básico que deveria ser feito. E um relacionamento puro e simples com Deus passa por isso. E uma curiosidade aqui, como eu já comentei, a Bíblia, ela fala, não sei se você entende ou já tem esse conhecimento, ela fala de Gênesis a Apocalipse sobre relacionamento. Em Gênesis, criação, início de tudo, Deus cria o homem, a mulher, faz o homem à imagem e sua semelhança para quê? Para que tenha um relacionamento com Ele. Aí passa o tempo, vem Jesus em forma humana, tem um tempo na terra, passa um tempo aqui e faz relacionamentos. E aí ele paga um alto preço, é crucificado, né? E ascende aos céus e vai junto com o Pai. E em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fala que Jesus vem para quê? Para buscar a sua igreja e voltarmos a ter um relacionamento novamente na eternidade. Só que se tu prestar atenção nisso, nós vivemos um gap aí, porque nós não estamos mais no Gênesis, e ainda não veio, Jesus não veio buscar a sua igreja. Estou certo ou estou errado, Mateus? Escola do Saber, isso? Estou bem? Bem? Só que aí, a gente pode se perguntar, se Deus é um Deus de relacionamento, eu já não tenho mais um relacionamento com Ele, como Adão e Eva tinham no Éden, e Jesus ainda não veio para voltar à igreja, com quem que eu me relaciono nesses dias atuais? E aí, cara, acontece a coisa mais louca que faz eu me apaixonar cada vez mais pelo Evangelho e pela Bíblia. Porque nos dias atuais, nós temos o privilégio de nos relacionarmos com Ele através do Espírito Santo de Deus. Então, relacionamento é uma marca grandiosa no ministério. Relacionamento é uma das características marcantes de Deus. E Deus sempre teve e continua tendo até os dias de hoje uma única intenção: se relacionar com a criação. Desde o início, esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Ele quer sim se relacionar comigo e se relacionar com vocês. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? A gente se perdeu. A gente se perdeu. Mas desde o início, e lá vem Gênesis 1,
Deus cria o homem, Gênesis 2, ele dá o fôlego de vida para esse homem, e aí depois Deus ele se preocupa tanto com o relacionamento, que ele criou o homem, certo? Mas aí ele cria a mulher, e a Bíblia diz, não é bom que o homem viva, vou fazer uma ajudadora para se relacionar com ele. Que bom, para alguns, para outros nem tanto, né? Mas glória a Deus por isso, porque isso mostra e evidencia a preocupação de Deus com o relacionamento. Pode parecer estranho, mas essa é uma verdade que não muda. Deus fez eu e você para que Ele, Deus, pudesse se relacionar com a criação e vice-versa. Esse é o padrão inicial, não adianta fugir disso. Afinal, nós vamos ler ainda agora, um pouco mais para frente, que lá em Gênesis, né, Deus, Ele passeava no jardim junto à criação. Ele falava com a criação, mas a criação também falava com Ele. O que é isso? Nada mais que um relacionamento simples, puro, direto, sem criar rituais para que a gente se achegue a Ele. Mas como eu já falei, infelizmente ainda lá no Gênesis, né, o homem pecou e caiu. E depois do pecado, durante toda a história, praticamente se perdeu essa essência. E a gente vai ver no Antigo Testamento que poucos homens tiveram esse acesso direto. Poucas pessoas tiveram esse acesso direto ainda no Antigo Testamento. Como que era antigamente? Só para nós tentar contextualizar aqui. Antigamente existiam os subsacerdotes que eles se preparavam em nome do povo. Eles faziam um ritual para que eles estivessem na presença de Deus, né? Só que o que aconteceu? Depois disso, no Novo Testamento, Jesus vem e paga um alto preço para restabelecer esse relacionamento. E o véu que simbolizava a separação do homem e Deus se rasgou, e nós passamos a ter o que? Acesso livre novamente a Deus. Só que, cara, ao longo da história, quando, né, se perdeu esse acesso direto a Deus, como eu já falei, e antes de Jesus, a humanidade ela acabou se perdendo, porque ela sabia que precisava buscar o Todo-Poderoso, precisava buscar Deus. E aí o que se criou? Se criou várias religiões, várias seitas e afins, e aí a humanidade passou a criar regras para acessar Deus e se relacionar com Deus, passou a criar rituais, dogmas, sacrifícios muitas vezes. Mas o que eles erraram e no que eles se perderam ao longo da história? Na essência, porque Deus ele não se relaciona dessa maneira. Deus ele não se relaciona dessa maneira. Não adianta nada eu criar um ritual, eu fazer uma coisa faraônica, hollywoodiana, gritando e gritando. Não. Deus, ele se relaciona de uma maneira simples conosco. Foi assim no Éden, está lá. A Bíblia está aqui para nos mostrar. Amém? Vamos lá então. O que é a minha intenção hoje aqui? É te mostrar que Deus, Ele deseja apenas, depois de todo esse contexto, que a gente possa recuperar o que se perdeu lá no início, que é a simplicidade e a pureza de ter um relacionamento com Ele. Amém? Queria que vocês fechassem seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade. Senhor, Tu és bem-vindo aqui e toma o Teu lugar nessa manhã, Pai. Eu me desfaço de todo eu nessa hora, Pai, e Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas através dessa palavra, e que nessa manhã, Pai, o Senhor venha tirar todo o espírito de distração do nosso meio, Pai, para que nós possamos, Pai, entender aquilo que é a Tua real vontade para as nossas vidas, Pai. Que não seja feita a vontade do homem, mas seja feita a Tua vontade nessa manhã, e que nós venhamos entender o Teu objetivo, o Teu real propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Já queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, no versículo 8 até o 10.
Amém? Todos acharam? Vamos lá. Como que era no início então? O que fala em Gênesis 3, no 8? Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Até aí. Nessa passagem, o que fica evidenciado? Fica evidenciado que Deus, desde o início, tinha o quê? Tinha um relacionamento, ele se relacionava com o homem de uma maneira intencional. O jardim foi feito para isso. O jardim era o lugar perfeito para isso. Um lugar de relacionamento entre Deus e a criação. O autor Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósito, diz o seguinte: no Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam de um relacionamento íntimo com Ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e puro relacionamento entre Deus e o casal que Ele havia criado, livres de culpas, medos. Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Cara, olha que maravilhoso isso. Imagina você, nos dias atuais, tu ter a oportunidade e o privilégio que Adão e Eva tiveram no jardim. Será que seria bom ou não? O que tu acha, Pepeto? Cara, tá junto com o Criador em todo o entardecer, aonde ele vinha para se relacionar com a criação. Mesmo que nesses versículos que nós acabamos de ler em Gênesis, e talvez vocês não tenham entendido direito, mas é isso que eu quero te mostrar agora. Mesmo que esse versículo esteja mostrando que esse é o momento o momento onde eles se esconderam por causa do pecado, certo? Mas se nós analisarmos o contexto dos versículos e nós estudarmos um pouquinho mais sobre isso, sobre o que a Bíblia também está nos falando aqui, o que fica muito claro? Fica nítido que é a maneira de Deus, a maneira que Deus todos os dias se relacionava com eles. Afinal de contas, o que está falando esses versículos aqui? Olha só, presta atenção. E diz lá no primeiro versículo, no versículo 8: ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Depois, o que vai falar o outro versículo? Então o Senhor chamou o homem. E mais para frente vai dizer o quê? E o homem respondeu. Por mais que essa narrativa aqui da Bíblia fale da hora do pecado, depois que eles caíram, cara, essas palavras aqui fica evidenciando o quê? Que Deus vinha mais um dia para o seu relacionamento com a criação. Ele chama o homem, como eu chamo o G, aqui como eu falo com o Edu. Só que o Edu, ou lá na época Adão, também falava com Deus, porque diz a palavra, Deus chamou o homem, e o homem respondeu. Então era o quê? Um relacionamento direto e mútuo. Não tinha nenhuma barreira, não precisava fazer nada para que Adão e Eva naquela época se achegassem a Deus, e também não precisava nada de diferente para Deus se chegar na criação. Um outro autor americano, o evangelista e pastor Ronald Bruce, diz o seguinte: imagine um homem que está vivendo no jardim do Éden, um lugar perfeito para qualquer pessoa morar, e todas as noites Deus, o Deus do céu, caminha por esse jardim e vai à casa do homem para ter uma conversa e uma refeição, despretensioso, sem barreiras, casual, desfrutando da companhia um do outro como bons amigos. Esse, segundo ele, é o quadro do relacionamento que existia entre Deus e Adão no jardim. Amém? Está dando para entender até aí?
Então, desde o início, o Senhor sempre se preocupa com a palavra relacionamento. Só que, infelizmente, o pecado acabou nos afastando um pouco desse relacionamento íntimo, como foi evidenciado aqui. Mas para nós entender um pouco mais sobre relacionamento, a gente precisa saber o que significa essa palavra. E essa palavra significa o quê? Relação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas. Como eu já falei, depois da queda, se perdeu um pouco desse relacionamento. E ao passar do tempo, o relacionamento humano ele evoluiu, né, ao passar da história, e hoje ele está inserido no nosso dia a dia. Hoje nós temos relacionamento conjugal, homem e mulher, relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filha, relacionamento entre amigos, relacionamento entre irmãos numa comunidade cristã, como essa que nós estamos inseridos. Mas também temos o nosso relacionamento entre o homem e o animal. Não posso deixar de falar isso por causa da minha esposa, excelentíssima veterinária, né? Então, Deus ele sempre se preocupou com relacionamentos, certo? Mas se nós entendemos esse princípio desde o início, e relacionamento é uma coisa essencial na nossa vida diária e na nossa caminhada cristã, para que a gente entenda que relacionamento ele se torne uma coisa inabalável e duradoura, alguns princípios básicos a gente precisa seguir para que eu possa me relacionar com alguém. E dentro desses princípios, desses pilares, existe lá fidelidade, intimidade, confiança, respeito, comunicação e diálogo e amor. Amém ou não? Afinal de contas, eu não consigo me relacionar com alguém se eu não tiver no mínimo, o mínimo desses pilares bem fortalecidos na minha vida. E sobre relacionamento e como a gente voltar a ter um relacionamento puro e simples com Deus, de todos esses pilares que nós concordamos que são essenciais para um relacionamento, eu quero pontuar 3 nessa manhã com vocês. E para que a gente venha entender a importância deles e como nós devemos fazer isso para nós voltar a termos esse relacionamento com Deus. E esses 3 tópicos que eu quero falar um pouco com vocês aqui nessa manhã é comunicação e diálogo, intimidade e amor. O primeiro tópico que eu separei como um tópico essencial para que a gente tenha um relacionamento e um relacionamento com Deus é a comunicação e o diálogo. Em um relacionamento, a comunicação é o pilar essencial, e não é por acaso ou menos importante que a palavra de Deus nos mostra isso de uma maneira muito clara. A comunicação entre Deus e o homem sempre foi e continua sendo determinante para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Assim como em um casamento não se constrói sem comunicação, assim como um pai não educa o filho sem um diálogo, assim como 2 amigos não formam uma boa amizade sem uma boa conversa, nós não conseguimos nos relacionarmos com Deus sem nós termos comunicação com Ele. Amém? Isso nós precisamos entender. E como eu já falei um pouco, no Antigo Testamento, isso era privilégio de poucos, mas Jesus veio e nos deu novamente essa oportunidade, e é sobre isso que a gente tem que entender. Cara, a gente precisa olhar as Escrituras e não lê-las apenas como um livro de história. A gente precisa pegar e analisar as Escrituras e entender que aquilo ali é um manual para a nossa vida. E por que eu te falo isso nessa manhã? Porque várias e várias vezes eu já escutei pessoas que perguntam: como que eu me relaciono com Deus? Mas como é que eu vou falar com Deus? Aonde está a resposta? Aonde que está a resposta? Se para te usar, por exemplo, uma caixa de som ou um microfone como esse, tu precisa ler o manual. E para que a gente tenha uma comunicação direta e clara com Deus, a gente precisa ler isso aqui. E agora eu quero te mostrar por que a gente precisa ler. Porque é as Escrituras que nos dão o direcionamento das coisas. Mas como que eu falo com Deus? E aí você deve estar pensando no seu lugar, e aqui é uma igreja que, que tem conhecimento da Bíblia. Você pode estar pensando nas direções diversas que tem na palavra sobre o fato de como a gente deve orar.
mas eu quero te trazer um contexto um pouquinho diferente. E eu quero que tu abra 1 Tessalonicenses 5. Amém? Todos acharam? Então, se nós estamos falando em comunicação, o que está dizendo esse texto? 1 Tessalonicenses 5,17 é um único versículo, mas ele fala muito. Orem o tempo todo. Ou em algumas outras versões diz o seguinte: orem continuamente. Orem sem parar. Isso sugere uma atitude mental de oração, uma comunhão contínua com Deus e a consciência de estar na presença dEle no decorrer do dia. Nós não podemos passar o dia todo de joelhos ou o dia todo na igreja orando, mas é possível termos uma atitude de oração ou, trocando a palavra, uma atitude de comunicação, uma atitude de diálogo com Deus em todos os momentos. Amém? A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia fala que a comunicação que nós temos com Deus é em forma de oração, certo ou não? Só que, infelizmente, às vezes, até mesmo na nossa ignorância, a gente acaba achando que para que eu possa me comunicar com Deus, para que Ele ouça a minha voz, eu preciso criar a estrutura perfeita. Eu preciso ter aquele momento único na minha casa para que eu venha orar. Que eu preciso ter aquele único dia, muitas vezes na semana, que é ir à igreja e ter a oportunidade de orar. Mas o que a palavra está nos ensinando, e o que Paulo está falando nessa carta aqui? Que a gente tem o privilégio e a oportunidade de nos comunicarmos com Deus a todo instante e a todo tempo. Não somente em ocasiões específicas. E eu digo para vocês que depois que eu aprendi isso, eu passei a inserir isso na minha rotina. Eu sempre falo e comento com o pessoal que da célula, muitas vezes, ou até mesmo os amigos, que um dos momentos em que eu mais oro no meu dia é quando eu estou me deslocando na cidade. Eu estou indo para a academia no carro, estou falando com Deus. Estou voltando da academia no carro, estou falando com Deus. Estou indo de bicicleta, estou falando com Deus. Estou vindo para a igreja, estou indo deixar os meus filhos na escolinha, porque nós temos esse privilégio, e é isso que Deus espera de nós. Não tem como, por exemplo, Leandrinho, tem como tu te relacionar com a Laura, se tu for apenas uma vez só na casa dela? E se tu falar 1 hora só por dia, na semana, tem como tu ter um relacionamento duradouro com ela? É muito pouco. É por isso que essa palavra está nos dizendo: orem o tempo todo, orem a todo instante. Amém? Vamos lá. A hora passa muito rápido. E ainda tem um almoço para aqueles que são mais, né? Então o primeiro ponto para que a gente tenha um relacionamento com Deus é a comunicação, o diálogo. Mas dentro de um relacionamento há um pilar essencial também. E Deus fala muito conosco através disso. E esse segundo pilar chama-se intimidade. Dentro de um relacionamento, seja conjugal ou de amizade, se deve ou deveria ter no mínimo de intimidade, para que esse relacionamento fosse considerado saudável e duradouro. Não tem como haver um casamento sem intimidade. E a intimidade, ele não é algo para que ela seja exposta, para que todo mundo saiba ou veja. É algo de grande importância que deve ser preservado, porque a intimidade fundamenta, seja qual for o relacionamento. E geralmente a gente aprende, né, ou deveria entender, que a intimidade, ela precisa ser gerada no secreto, de maneira que ali seja gerado algo transparente e puro, aonde seja a gente fique expondo tudo o que precisa ser exposto. E a gente vem por um exemplo. Voltamos ao exemplo do relacionamento conjugal.
Assim como não tem como um relacionamento conjugal sobreviver sem comunicação, sem diálogo, também não tem como ter um relacionamento conjugal sem intimidade. E a intimidade de um casal, ela deve ser feita também onde? No seu secreto, no seu quarto, de preferência. Se tu tem a caneta na mão, anota aí, uma coisa que eu aprendi e vai fazer total sentido. Não existe intimidade sem convivência. Não existe intimidade sem convivência. E o que a palavra nos mostra ou nos ensina sobre intimidade? Como a gente já viu que a palavra é o nosso manual e ela nos dá o direcionamento, assim como falou de comunicação, como nós devemos ter esse diálogo, essa comunicação direta a todo instante com o Senhor, ela também nos ensina como nós devemos ter intimidade. E eu quero que vocês abram agora Mateus, no capítulo 6, e a gente vai ler os versos 6 e 7. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Mateus 6, no versículo 6 e 7 diz o seguinte, ó: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias e várias vezes, suas orações serão atendidas. Olha o quão didático a palavra é para as nossas vidas. Nós falamos sobre comunicação e nós falamos agora sobre intimidade. E o que Jesus está nos ensinando através desses dois versículos? Quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta. Não tem como não ter intimidade à luz do dia, mostrando isso para todo mundo. Jesus vai falar, e se eu não me engano, nos próximos versículos, que a gente não deve imitar o que os gentios, os fariseus faziam naquela época. Ele chamava isso de hipocrisia. Então, quando a gente está numa caminhada, numa jornada, buscando um relacionamento com Deus, buscando restabelecer esse relacionamento, a gente precisa de diálogo, mas a gente também vai precisar de intimidade. Só que essa intimidade, Jesus está nos ensinando, não faz para que todo mundo veja. Isso é hipocrisia. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Para ter intimidade, vá para o seu quarto, feche a porta em segredo. Vá para, se não é o quarto, vá para aquele local onde fique apenas você e Deus, e fale com Ele. Já usa o primeiro pilar, que é a comunicação. E diferente de outras religiões, a gente não precisa de religiosidade para isso. Apenas fale, entre para o seu secreto e fale abertamente com Deus, porque Ele nos observa a todo instante, e Ele está ali para ouvir aquilo que tu tem para falar com Ele. Não faça como os gentios, como diz no próximo versículo. Jesus faz essa comparação e nos mostra que a forma de relacionamento com o Senhor, ela é para ser simples, sem vãs repetições, sem rituais, sem nada. Eu não sei se tu entendeu até aqui, mas o que a palavra e o que Deus está nos ensinando nessa manhã, que para que a gente possa voltar a ter um relacionamento puro e simples com Ele, como era lá na criação, a gente precisa apenas abrir a nossa boca, dialogar com Ele,
e de preferência que seja do nosso secreto. Por que no nosso secreto? Porque ali a gente tem a oportunidade de expor e colocar todo o nosso coração para Ele. Eu não sei se isso já passou com vocês, ou se vocês já vivenciaram isso, mas eu já passei por isso, e não foi uma nem duas, foram N vezes, aonde, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de alegria, mas principalmente, acontece conosco, naqueles momentos mais difíceis, nos momentos de angústia, e aí tu lembra exatamente dessa palavra, tu dobra o teu joelho, tu fecha a porta do teu quarto, ou tu vai para aquele local, aonde está só tu e Deus, e ali tu entrega tudo, e como se fosse num estalar de dedos, muitas das vezes aquela aflição, aquela perturbação, ou aquela dificuldade que tu está passando, Deus vem e dá a provisão, Deus vem e estende a mão dele sobre a tua vida, e muitas vezes o milagre acontece. Cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Pergunto a vocês, existe intimidade sem comunicação? Tem como nós termos intimidade sem nos comunicar com alguém? Tem ou não tem? Não, né? Então por isso que esses dois pilares são muito importantes. Se um casal, para ter intimidade, precisa de diálogo, para que tenhamos intimidade com Deus, a gente também precisa. E comunicação e intimidade, quando somados, nos levam a um nível de relacionamento com Deus muito mais profundo. E é conversando de maneira clara com Ele, no nosso secreto, como a gente já aprendeu, e expondo as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades e os nossos anseios, que nós nos fortalecemos em Deus. E para isso acontecer, como já falei, como já lemos, a gente não precisa de nenhuma estrutura para isso, a gente não precisa criar nada para isso, a gente só precisa orar e falar com Deus no nosso secreto, e graças ao sacrifício de Jesus, nós temos esse livre acesso a Ele. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele nos observa o tempo todo, a todo instante, e é por isso que não precisamos de rituais ou religiosidade para nos relacionarmos com Ele. Essa é a melhor maneira de nós termos intimidade com Deus. Então, desde o início, e como eu já falei para vocês, e eu creio muito no meu coração, que é a intenção de Deus, falar para nós, que Ele tem esse objetivo claro para as nossas vidas, seja ela no âmbito pessoal, mas também no âmbito como igreja. Deus, Ele quer que nós possamos voltar à essência de um relacionamento com Ele, que é um relacionamento puro e simples, como nós já lemos, assim como Ele se relacionava com a criação lá no Éden, assim como Ele nos dá as ferramentas depois do sacrifício de Jesus, para que nós tenhamos esse acesso direto a Ele. Deus, Ele está nos mostrando nessa manhã, que Ele quer que nós tenhamos esses pilares fortalecidos com Ele, para que esse relacionamento também se fortaleça. Ele quer sim ouvir a tua voz, Ele quer sim que tu dialogue com Ele, mas volto a te dizer, meu irmão, Deus, Ele não quer que tu entregue algo superficial, ou que tu fique copiando alguma coisa, ou que tu fique repetindo vãs palavras, como em outras, e não é uma crítica, tá? Mas como acontece em outras religiões. Não é isso, cara. A essência do evangelho não é essa, a essência de um relacionamento com Deus não é essa. Eu não sei se tu consegue entender isso, mas cara, isso fica muito claro no meu coração. Não tem como nós virmos todo domingo à igreja e nós não termos essas duas clarezas na nossa vida.
Não tem como a gente não dialogar com Deus a todo instante. Não tem como. Não tem como. E não tem como a gente se relacionar com Deus se nós não tivermos intimidade, cara. A gente precisa gerar isso. A gente precisa ser uma igreja que gera isso. Não só para nós, mas para que a gente possa multiplicar isso na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E por último, e não menos importante, eu queria falar sobre o terceiro tópico, tá? Mas, para parecer que está terminando, eu queria que o louvor já subisse. Amém? E é essa hora que você pode tomar uma aguinha, dar uma olhadinha para o lado, dar uma mexida no corpo, que vocês vão olhar para eles, né? Como diz o pastor nessa hora. Relacionamento. Essa característica, ela é muito marcante. Ela é muito marcante para Deus. E não é à toa que Ele criou, né? Nos criou para que Ele pudesse, Deus, se relacionar conosco e nós pudéssemos também nos relacionar. E como nós já vimos aqui, não tem como ter ou fortalecer um relacionamento se nós não tivermos aqueles pilares básicos, como nós já falamos, a intimidade e a comunicação, a fidelidade, o respeito, a confiança. Mas também tem um que vem como selo de todas as coisas. E não menos importante esse terceiro tópico, para que a gente entenda o relacionamento de Deus conosco, ou vice-versa. A gente não tem como não falar em relacionamento e não colocar na mesma prateleira a palavra amor. O terceiro tópico dessa mensagem, dessa pregação, para que a gente entenda mais sobre relacionamento, é o amor. Não há relacionamento sem amor. E o maior exemplo de amor está escrito nessa palavra. E agora eu quero que vocês abram e prestem muita atenção na palavra que está em João 3,16. Sem dúvidas nenhuma, esse é o maior exemplo de amor já visto na história. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Agora, meu irmão, presta bem atenção no que a palavra está dizendo aqui. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, meu irmão, eu não sei se tu entendeu, mas esse é sim o maior exemplo de amor que a gente pode ouvir, cara. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Eu tenho 2. Agora imagina, cara, imagina isso aqui. Imagina tu entregar o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós estamos falando o quê? Sobre relacionamento nessa manhã. E por que eu te falo que esse terceiro tópico é o mais importante para que a gente tenha um relacionamento? E por que Deus nos mostra isso? Porque através da entrega do seu único filho, nós podemos voltar e ter acesso a esse relacionamento com Ele. Amém? Aqui Deus estabeleceu o maior exemplo de amor por todos nós. Ele foi capaz de entregar a coisa mais preciosa a nosso favor. Ele nos amou de tal forma que fez tudo isso para um único objetivo: restabelecer o relacionamento com a criação.
E eu não sei você, mas eu fico louco, cara. Como Deus é maravilhoso com a gente. Ele é maravilhoso nos mínimos detalhes. Ele é maravilhoso, cara, em tudo aquilo que Ele faz. Por mais que nós, desde lá, né, da figura do Adão, tenhamos errado e a gente continua errando dia a dia, Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. E Ele só tem um único objetivo em tudo isso que Ele nos ensina: ter um relacionamento com a gente. Ter um relacionamento com a gente. Sim, Ele quer ter um relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com vocês. Só que para isso a gente precisa entender os princípios básicos. Comunicação é uma, cara. Não tem como te relacionar com Deus, como te relacionar com alguém sem ter comunicação. E assim, também não tem como tu relacionar com alguém se tu não tiver intimidade. Essas duas marcas têm que estar na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Agora, o amor, cara, ele excela. Não é à toa que a palavra nos diz que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos. Amor, ela é a característica principal de Deus. E Ele, na sua infinita bondade e sabedoria, derrama tudo isso por nós. Cara, Ele entregou como Pai a coisa mais preciosa por nossa causa. E nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos isso. E hoje nós temos, e eu quero te convidar a ficar em pé. E hoje nós temos essa oportunidade. Porque por mais que tu estivesse na tua ignorância, e a ignorância que eu falo é a ignorância de não saber, não tem problema. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus falou algo nessa manhã. E uma coisa que fica clara é que sim, Ele quer voltar a ter um relacionamento conosco. Ele quer voltar a ter intimidade conosco. Ele quer voltar a ter diálogo. Ele quer voltar a ter intimidade. Ele quer voltar a ter diálogo. Ele quer voltar a ter intimidade. Ele quer voltar a ter diálogo. E eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. E no teu secreto, esquece todas as distrações da tua volta. Esquece que tu está numa igreja, esquece que tu está num prédio. Entra agora para o teu secreto. E se tu não sabe ainda, a partir de hoje tu sabe. Tu começa a saber que Deus, Ele não se importa das melhores palavras, as melhores orações. Ele não precisa que tu fique repetindo as coisas. Ele quer sinceramente que tu apenas entregue o teu coração, que tu fale com Ele, que tu eleve a tua voz a Ele, que tu abra o teu coração, que tu dê a oportunidade para que Ele esteja contigo em intimidade no teu secreto. É isso que Deus está falando nessa manhã. É isso que Deus fala nessa manhã. É isso que Deus manda entregar para as nossas vidas nessa manhã. E é isso que Deus manda falar para a igreja. Igreja, adora no teu secreto. Adora o tempo todo. Não precisa ser só no domingo, mas pode ser 7 dias por semana, se possível 24 horas por dia. Porque é isso, essa é a essência do relacionamento dele conosco. Um relacionamento puro e simples. Tu não precisa de dogmas, tu não precisa de rituais, tu não precisa de nada. Tu só precisa ter diálogo e intimidade com Ele. Porque o amor dele, Ele já derramou pelas nossas vidas. E nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Adore o Senhor no seu lugar.